Olá, aluno e aluna da Científica Concursos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à aula de hoje. O meu nome é Keila Almeida e nessa aula a gente vai falar de um esqueleto pronto e uma discursiva inédita voltado para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, mais especificamente para o cargo de perito criminal da área de farmácia. Se você já é aluno da científica, você já sabe como funciona um esqueleto. Mas caso você ainda não seja, saiba que o esqueleto nada mais é do que uma estruturação dos parágrafos, a forma como você vai colocar as suas ideias, o conteúdo que você sabe, de uma forma que o examinador consiga enxergar a sua intenção, consiga enxergar aquilo que você realmente sabe. Mas, antes da gente começar a falar do conteúdo, vamos entender primeiro como que funciona o concurso, as etapas do concurso. E você deve estar se perguntando, mas professora, a gente quer falar de discursiva, por que eu preciso entender as etapas do concurso? Veja bem, é preciso que você saiba trabalhar cada etapa para que você pontue e consiga largar na frente, para que você fique ali no número de vagas imediatas ou até mesmo no cadastro reserva. A gente sempre quer ficar no número de vagas imediatas, né? Mas é importante que a gente saiba trabalhar com as regras do edital, até para que a gente consiga organizar a forma como a gente vai estudar. Então vamos parar de conversa e vamos entender como que funciona, como que foi dividido o último certame para a Polícia Civil do Distrito Federal para a área de perito criminal. Então a prova ela foi composta por duas etapas. Então havia a etapa objetiva, eu vou até deixar aqui já a etapa discursiva. Na etapa objetiva, o que o examinador queria de você, candidato? Ele separou a prova em dois blocos. Então, o primeiro bloco havia 40 questões do núcleo básico, né, dos conhecimentos básicos, e do núcleo específico, mais 40 questões, e ambas valendo 1,25, total 100 pontos possíveis que o candidato poderia pontuar nessa etapa. Era muito importante que o candidato observasse que ele deveria fazer pelo menos, né, pontuar ali pelo menos 50% de cada bloco, sendo que era muito importante que ele observasse essa regrinha que está aqui embaixo, que eu vou até marcar para vocês. Era importante que o candidato não zerasse em língua portuguesa, tá? Então tinha que marcar algum ponto ali. Feito isso, o candidato ele teria a prova dele discursiva pelo menos corrigida. Essas duas etapas elas costumam acontecer no mesmo dia. E o que o examinador pediu ali para o candidato naquele momento para a prova discursiva? Ele disse o seguinte: ó, candidato, você precisa me entregar 4 questões discursivas, então foram solicitadas 4 questões nessa modalidade de qualquer tema. Então podia ser tema tanto do núcleo básico quanto do núcleo específico ali de cada área, tá? E dentro dessas 4 questões, você precisa me entregar as respostas da seguinte maneira: pelo menos entre 10 a 15 linhas, então ele estabeleceu ali um número máximo de linhas que precisava ser respeitado e um número mínimo que também precisava ser respeitado. Afinal, se o candidato pontuasse menos de 10, se o candidato fizesse, escrevesse, né, menos de 10 linhas, ele seria desclassificado. Não é isso que a gente quer, a gente tem que obedecer o que o edital, né, o que o examinador está pedindo na nossa prova. Cada questão da discursiva, ela avalia então 25 pontos, sendo que no global, no geral das questões discursivas, era importante que o candidato pontuasse pelo menos 60 pontos. Então veja que cada bloco a gente pode dizer que se o candidato acertasse tudo das duas provas, cada bloco teria um peso de 50-50. Mas a gente sabe que a primeira etapa da prova, né, que é a prova objetiva, a pontuação, a nota de corte tende a ser menor. Então, só por isso a gente já consegue concluir que a nota da discursiva ela tem um peso muito grande, então ela pode ter um peso de mais de 50% na pontuação final, ou seja, na classificação final do candidato. Isso quer dizer que a sua classificação, né, a sua posição ali na fila, na classificação final, ela pode ser, ela pode não, ela vai ser diretamente influenciada pela nota da discursiva. Equivale a dizer que você pode ficar dentro do número de vagas imediatas ou você pode ficar no cadastro reserva ou até mesmo nem classificar. Então é muito importante que você preste atenção nessa etapa da sua prova e se você não está se preparando ainda,
É importante que você o faça, porque os concursos eles têm pedido isso cada vez mais e a prova discursiva ela tem entrado com um peso cada vez maior. É claro que a gente sabe que existem as outras etapas que vão ser feitas e realizadas depois, entrega a parte de aptidão física, de aptidão psicológica, entrega de títulos, de exames médicos, etc. Tudo isso vai influenciar para a sua aprovação, mas na hora da classificação é muito importante que você fique atento à prova objetiva e à prova discursiva, principalmente por este aspecto aqui. A classificação final, caso você empate com alguém, além da discursiva influenciar, né, nesse posicionamento de estar dentro das vagas imediatas ou no cadastro reserva, ela influencia também na classificação final no critério de desempate. Hoje, o primeiro critério de desempate aplicado é a idade, que está prevista em lei, isso a gente não tem como mexer. Mas a maioria dos certames e da Polícia Civil do Distrito Federal fez isso no último concurso para perito criminal. O primeiro critério, depois do critério idade, foi a nota da prova discursiva. Então percebam o quanto isso é importante e o quanto você precisa se dedicar para essa etapa. A gente tende a se preparar para a parte objetiva, né? A maioria faz isso, né? A gente tende a se preparar para a prova objetiva e ir para a prova discursiva ali com os conhecimentos adquiridos. Se você quer muito essa vaga, se você está se preparando muito para essa vaga, não escorrega aí. É importante que você se prepare também para a parte discursiva através de bons materiais e de boas referências, tá bom? Então vamos continuar aqui para a gente dar uma olhada nessa questão inédita que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Mas antes da gente partir diretamente aí para nossa questão, eu quero que vocês prestem atenção nessa parte que a gente vai tratar da parte estrutural da nossa questão discursiva. Eu trouxe para vocês hoje uma questão discursiva na modalidade expositiva. O que é essa modalidade expositiva? Essa modalidade ela vai exigir do candidato que ele traga o conhecimento teórico dele, o conhecimento teórico, o conhecimento técnico, esse conhecimento que você já está estudando para sua prova objetiva. Só que é importante que você traga para essa modalidade, que você escreva nessa modalidade, componha o seu texto, seguindo algumas dicas. Aqui eu trouxe algumas no nosso e-book e tem muitas outras, tá bom? O que é importante você fazer aqui e que a gente vai usar agora? Responda de forma objetiva aquilo que o examinador está te perguntando. Não fica divagando muito, perdendo muito tempo, até porque a gente tem um número limite de linhas. Então, a gente tem ali de 10 a 15 linhas nesse caso, mas é importante que seja respeitado de forma objetiva. Não fica perdendo tempo, muito tempo, com coisas que não são importantes para a sua escrita, tá? É importante que o seu texto ele seja redigido de norma culta. Claro, a gente não pode escrever como fala, a gente tem que escrever de uma forma culta, bonita ali para o nosso examinador, não rebuscado, palavras que você não sabe nem o que é direito, colocar ali de qualquer jeito, mas de uma forma culta, seguindo os critérios, seguindo as regras, né, da língua portuguesa que você está estudando para sua prova também, tá? E aqui um ponto chave, eu até destaquei aqui para vocês e eu vou destacar aqui com o nosso marcador também. Estruturar os nossos parágrafos. Você já sabe o que precisa responder, você já tem a ideia do que precisa responder. Agora você precisa estruturar os seus parágrafos. E como que a gente vai estruturar? Através de argumentos e através de argumentos técnicos, né, apresentando os nossos aspectos dos argumentos e, se for necessário, um fechamento. E como que a gente vai concatenar as nossas ideias? Como que a gente vai trazer coerência e coesão para o nosso texto? A gente vai fazer isso através desses carinhas aqui, ó, desses elementos de ligação, que nada mais são do que os articuladores, aqueles elementos que vão trazer para o nosso texto um sentido, que vão mostrar para o examinador, olha, eu sei, mas eu não sei só o conteúdo, eu sei também expor para você, eu sei te mostrar, que eu sei argumentar e que eu sei colocar isso de forma coerente no meu texto, tá bom? Então é muito importante que vocês guardem isso para provas de vocês e a gente vai usar isso também no nosso modelinho, tá? Outro aspecto muito importante é respeitar aquele espaço que o examinador te deu para escrever. Então, se ele te deu um tamanho de linha, se ele te deu um espaço ali em que você vai colocar o seu texto,
é importante que você respeite esse espaço. Então, tem que saber fazer a divisão silábica, tem que saber passar de uma linha para outra e respeitar as margens. Isso é muito importante, tá? Há muitas outras dicas, tem essas dicas e muitas outras dicas como essas no nosso e-book gratuito, então já aproveita, já baixa o link do e-book, ele tá aqui embaixo do vídeo, então aproveita essa oportunidade, se você não é aluno ainda não é aluno da científica, aproveita e baixa esse material que é muito bacana de você treinar na sua casa, tá? E agora vamos para o esqueleto, afinal, essa é uma das ideias aqui dessa nossa aula. Eu trouxe para vocês, como eu falei inicialmente, a proposta de uma questão da categoria dissertativa expositiva. A gente já comentou sobre isso, eu não vou avançar muito. O que eu quero que vocês prestem atenção nesse esqueleto é o seguinte: quando a gente tem uma questão dissertativa, o examinador vai dar para a gente um enunciado, ele vai falar alguma coisa ali que ele quer que você desenvolva. E dentro desse enunciado, ele vai te oferecer as perguntas. Essas perguntas, nem sempre é pergunta, mas ele vai te oferecer ali um rol em que você vai trabalhar para você construir o seu texto. Então, podem ser perguntas ou podem ser aspectos, e a gente pode chamar tudo isso de aspecto, tá? Mas ele vai te pontuar ali o que ele quer saber de você, tá? Isso a gente vai chamar de aspecto. No geral, a sugestão é que vocês respondam cada aspecto em um parágrafo. Por que isso? Dessa forma, o examinador vai conseguir encontrar aquilo que ele está perguntando de forma organizada. Então, ele não vai encontrar uma parte no parágrafo 1, uma parte no parágrafo 2, outra no parágrafo 3 e assim meio embolado. Então, é legal que você traga cada aspecto dentro de um parágrafo. Essa é a nossa dica de número 1. Mas, professora, como que eu coloco as minhas ideias dentro do parágrafo? Como que eu vou saber o que é começo, meio e fim do parágrafo? Existe esse esqueleto e ele está aqui na sua frente. Como que você vai organizar suas ideias? Bom, primeira coisa, quando a gente fala em texto expositivo, dissertativo expositivo, em geral, tanto a introdução quanto a conclusão, elas são dispensáveis. Você pode até fazer uma introdução ali, desde que ela não tome muito tempo, desde que ela não tome muito espaço, afinal, né? A gente já falou sobre o aspecto das linhas. Você pode fazer uma introdução, desde que não tome muito espaço ali do seu texto, tá? Mas, no geral, quando você retoma esse aspecto, ou quando você retoma a pergunta, retomar o aspecto é retomar a pergunta, tá? Tenta fazer isso de uma forma sucinta, só para mostrar para o examinador, olha, eu vou falar deste assunto nesse parágrafo, mas faz de uma forma enxuta, tá bom? Muito importante. Trouxe o aspecto, agora é hora de você trazer o argumento. E o que é o argumento? Você tem que trazer sempre um argumento, tá? Pelo menos um tem que ter no seu parágrafo. Pode ser uma citação, pode ser uma explicação, uma exemplificação. Veja o que o examinador está pedindo naquela pergunta, está pedindo naquele aspecto. Se ele pedir para você exemplificar, você exemplifica. Se ele pedir para você conceituar, você conceitue. Mas mostra ali nesse argumento que você sabe o que ele está pedindo. Isso é muito importante, tá bom? E por fim, se você achar muito necessário, geralmente isso no último parágrafo, ali no último aspecto, você pode fazer um encerramento, você pode fazer uma conclusão. Mas só se você achar realmente muito necessário, muito imprescindível e, claro, se couber, né? Se não ficar aquela coisa jogada no seu texto e se aquilo fizer sentido no seu texto, aí sim você pode colocar na estrutura do seu texto dissertativo expositivo. Viu como é fácil? Agora a gente vai aplicar isso numa questão de verdade, numa questão inédita. Mas antes, eu vou deixar essa página aqui para vocês, só um lembrete, se você está gostando desse vídeo, se inscreve no nosso canal, dá um like e baixa o e-book, que esse e-book vai ser muito importante para a sua preparação, tá bom? Então agora sim, a gente vai para a nossa questão inédita. Vamos lá. Então olha só. Nessa questão, que é inédita, preparada para vocês, o examinador trouxe o seguinte, ele trouxe um contexto, então vamos analisar primeiro a estrutura antes de ver o conteúdo. Então, ele trouxe um contexto aqui, um enunciado, ele está falando aqui que esse enunciado ele é um motivador para vocês, e ele trouxe aqui 3 aspectos que tem que constar na sua resposta.
Então, a gente já identificou a estrutura, já sabe o que vai jogar ali para a nossa resposta. Mas vamos ler a questão e vamos entender o que ele está pedindo. Ele diz o seguinte: a eliminação de um fármaco representa sua exclusão irreversível do corpo. Ela ocorre por meio de dois processos, metabolismo e eliminação. O metabolismo consiste em anabolismo e catabolismo, isto é, de construção e degradação de substâncias, respectivamente, pela conversão enzimática de uma entidade química em outra dentro do organismo, enquanto a eliminação consiste na saída do fármaco ou seus metabólitos do organismo. Pessoal, até aqui ele não está te pedindo nada. Até aqui ele está trazendo para a gente conceito, ele só está relembrando ali o que a gente já sabe, né? Então, só conceito, nada demais, toca para frente. A maior parte dos fármacos deixa o organismo pela urina, inalterados ou de forma de metabólitos polares. A urina é considerada a matriz biológica de escolha para análise de vítimas de estupro ou roubo com suspeita de uso de drogas facilitadoras de crimes. Ele já está jogando para alguma coisa mais específica aí para a gente. E aí ele vem pedir o que ele realmente quer. Então, considerando a classificação apresentada, ele deu várias classificações aí pra gente, né? Redige um texto dissertativo a respeito do impacto da biotransformação nas análises toxicológicas. Esse é o tema central do nosso texto, tá bom? Então, aqui no enunciado, ele trouxe pra gente um aspecto geralzão, tá? De eliminação, de metabolismo e etc. Mas aqui ele está sendo específico, o impacto da biotransformação nas análises toxicológicas. E aí ele fala o seguinte: aborde necessariamente, gente, fica muito ligado nisso aqui, tá? Outra coisa importante que eu não falei lá no começo, não pode fugir do tema. Então, se ele falou aborde necessariamente, você só saia desta prova depois que você abordar aquilo que ele falou para você fazer. Tem que seguir, tem que cumprir o que ele está pedindo, tá? E aí ele pede o seguinte: explique, então ele já traz para você mais ou menos o que ele quer que você faça, tá? Então explique de forma sucinta o objetivo da biotransformação, esse é o primeiro aspecto. O segundo, explique de forma sucinta as fases da biotransformação no corpo humano. E 3, o impacto da biotransformação para análise de cromatografia gasosa. Quando ele fala de forma sucinta, gente, lembra que você tem de 10 a 15 linhas. Então, não dá para fazer textão. Tem que fazer um texto bonito, enxuto, coerente, coeso e mostrando que você sabe o que o examinador está pedindo, tá? Então, vamos lá para a primeira parte, né? Então, vamos já aplicar o nosso esqueleto. Eu deixei até a legenda em cores para a gente ir acompanhando aquilo que eu falei para vocês na parte de estrutura de um texto expositivo. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. O que a gente vai trazer para esse primeiro parágrafo? A gente vai trazer a resposta do primeiro aspecto, que é nada mais é do que aquilo que ele perguntou, né? Objetivo da biotransformação. Então, vejam aqui como foi dividida essa estrutura. Percebam que a gente retoma aqui o aspecto de uma forma indireta e já concatenando com aquilo que vai ser o argumento, tá bom? Então, olha só, ele pede lá o objetivo da biotransformação. Então, já vamos trazer o nosso conhecimento. Lembra que ele fala, explique de forma sucinta. Então, vamos lá. Já traz o que você sabe. Os animais desenvolveram sistemas complexos para destoxificar substâncias químicas estranhas ou xenobióticos, que é uma outra forma da gente tratar, através da biotransformação. Então, aqui eu só retomei o que ele fala na pergunta ou no aspecto, tá? Ou seja, aqui eu vou explicar de forma sucinta. A modificação química de uma molécula por meio de reações bioquímicas. No ser humano, a biotransformação é subdividida em duas etapas. Então, ambas diminuem a lipossolubilidade, aumentando a eliminação renal. Então, percebam que eu trouxe o argumento, então, o argumento em forma de explicação, de uma forma sucinta, da forma como ele pediu. Tudo certo, retomei o aspecto, trouxe um elemento ali de ligação para concatenar essa ideia e deixar o meu texto coerente e coeso. Fez isso? Então vamos partir para o segundo aspecto.
Então, segunda parte, o segundo parágrafo, né? Que a gente responde aqui no segundo parágrafo. O que ele está pedindo para a gente lá? Ele falou o seguinte: olha, candidato, eu quero que você traga também, que você me explique de forma sucinta as fases da biotransformação no corpo humano. Então, é isso que a gente vai trazer para ele, as duas etapas e como acontece. Isso é o argumento. Quando a gente explica, é o argumento. Tem que vir. Argumento é importante, pelo menos um, tá? Então, vamos lá. A primeira etapa, ou reação de fase 1, é catabólica e consiste na metabolização de grupos funcionais a fim de produzir substâncias. Então, eu falo o que é e para que serve. A fim de produzir substâncias mais reativas, como, por exemplo, ainda trago uma exemplificação, como, por exemplo, a oxidação, redução ou hidrólise, tá? Segunda etapa, afinal ele fala de fases. Segunda etapa, reação de fase 2, é sintética e consiste na adição de um conjugado. A exemplo, ó, trazendo uma exemplificação de novo, bem importante, você mostra para o examinador que você sabe do que ele está falando, que você não está ali só colocando palavras jogadas para ter volume na sua resposta. Então vamos lá. A exemplo do ácido glicurônico, que normalmente resulta de produtos inativos. Olha só quantos elementos importantes de argumentação apareceram aqui nessa questão. Então, a gente trouxe, além da exemplificação, a gente trouxe também o significado dessas fases, a gente trouxe o conceito dessas fases, mostrando para o examinador, olha, eu sei argumentar, e estão aqui as minhas ideias, e eu também consigo concatená-las através desses elementos de ligação. Super importante essa parte, uma parte chave da questão, respeitando, lembra, o número de linhas. Então, agora vamos para o terceiro aspecto. Aí, no terceiro aspecto, lembra lá que ele falava, o terceiro parágrafo, né, que a gente vai trazer para o terceiro parágrafo, ele falava o seguinte: candidato, me conta qual que é o impacto da biotransformação na análise de cromatografia gasosa. Então, a gente vai trazer isso que ele está perguntando. Então, olha só, a gente consegue trazer também o argumento de uma forma indireta. Olha só como ficou nessa etapa. Como a aplicação da CG requer que os analitos sejam termicamente estáveis e que não apresentem pontos de ebulição muito elevados, dessa forma, os processos de biotransformação acabam dificultando a aplicação dessa técnica, ou seja, elas são impactadas por isso. Isso porque os seus produtos apresentam maiores pontos de ebulição em razão de suas maiores polaridades e pesos moleculares, sendo que esta última propriedade se deve à fase 2. Então percebam que a gente argumentou sobre as dificuldades de se aplicar a análise por CG em decorrência da característica da amostra. Então a gente trouxe o nosso argumento para responder esse aspecto. E concatenou as nossas ideias, a gente trouxe coerência e coesão para as nossas ideias nesse parágrafo, fechando, por fim, aquilo que o examinador te pediu, dentro do número de linhas, que também é super importante que você observe. É outra dica que você deve observar, tá certo? Gostou dessa questão? Então, se você gostou, dá uma olhadinha no nosso preparatório específico para concurso de perito criminal da PCDF, principalmente, né, voltado para a sua área, voltado para a área de farmácia. Então, nesse preparatório, você vai encontrar tudo que está descrito aí. Então, você vai ter discussão dos critérios da sua banca, você vai ter apostas discursivas, então, comentários sobre possíveis temas que podem aparecer na sua prova. E é claro que você vai poder treinar muito, não só com essa questão, mas com outras questões inéditas e até questões de concursos anteriores com respostas comentadas. É importante que você treine e treine com bons materiais. Além disso, você vai encontrar dicas de outros esqueletos, então outras estruturas de outros tipos de textos dissertativos, com dezenas de questões e redações, além de videoaulas estratégicas voltadas para variados temas que podem aí persistir, que você precisa treinar para a sua prova discursiva, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!